Bom, o que é ser jovem no Brasil hoje? Acho que não existe uma resposta única, né? Porque ser jovem significa reconhecer que há uma diversidade enorme, múltiplas formas de viver a juventude, mas é um período que se define principalmente, né, pela construção das trajetórias. É um período da vida que marca muito esse segmento para o que será a sua vida no futuro, quais serão as suas oportunidades. Então, caracteriza muito fortemente essa geração, a questão da experimentação, do direito de ir e vir, da mobilidade, dessa diversidade. Essa juventude não é única, são juventudes, como se fala. Então, esses jovens são de diferentes classes econômicas, etnias, né, raças e etnias, são do campo e da cidade, são de diferentes orientações sexuais, ou seja, é um grande caldeirão, né, uma diversidade positiva e que demanda aí inúmeras políticas e ações para que possa se construir, como eu falei no início, essas mais variadas trajetórias e os jovens possam ter perspectivas de construir a sua vida. Então, esses desafios passam muito por uma agenda de junção da discussão da educação e do trabalho. Os jovens de hoje têm uma escolaridade maior do que a dos seus pais, mas nem sempre isso significa inserção no mercado de trabalho, por exemplo. Então, continuar avançando uma educação que pensa a questão da dimensão do mundo do trabalho é fundamental, ao mesmo tempo que nós crescemos, né, o número de emprego para os jovens com um trabalho decente, com condições decentes, né, trabalho não precarizado, né, com a legislação que ampare também essa juventude. Passa por discutir o acesso à cultura e à produção cultural desses jovens. Nós não queremos que os jovens só tenham acesso ao trabalho, né, e à educação, mas que eles possam também repensar e ajudar a repensar a nossa sociedade e construir novos padrões civilizatórios, e para isso a dimensão da cultura é fundamental, bem como a valorização disso, das mais variadas manifestações culturais no espaço local. O acesso ao lazer, né, a participação, a viver o território, a mobilidade urbana, são elementos que caracterizam muito forte uma agenda de juventude. A vida segura, por exemplo, a redução dos índices de violência que atinge a juventude no nosso país. Então, os desafios para a construção dessa política eles são muito grandes, porque dialogam desde a necessidade de implementar políticas, programas e ações concretas, que são desde programas estruturais a programas emergenciais para a juventude. Significa ampliar a capacidade de execução dessa política. Então, ela precisa crescer no âmbito do governo federal, mas ela precisa crescer no âmbito dos estados e municípios e ter uma rede que permita e garanta a implementação dessa política de juventude lá nas comunidades, lá no território onde o jovem se encontra, né, e sem perder o elemento da participação, que para nós é um elemento forte e balizador da política nacional, que é fortalecer a participação como um método de Estado. Então, são alguns dos desafios que se colocam, e é por isso que precisa andar muito junto, né, a discussão e o papel que o próprio governo desenvolve com o papel dos pesquisadores, das universidades, do movimento social e dos próprios jovens na definição desses rumos e das prioridades a partir desses desafios.